Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos iniciar mais uma aula aí para o canal, tá? E como sempre, trazendo conteúdo, trazendo técnicas, insights que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês e conseguir melhorar a performance operacional de vocês, ok? Bom, eu vou falar nesse vídeo sobre o pregão de hoje, tá? Aproveitar algumas situações. Vou mostrar algumas oportunidades de trade, né, que deu. Algumas a gente viu lá na minha sala ao vivo, tá? Para quem não sabe, eu tenho uma sala ao vivo onde eu acompanho todos os dias o mercado no período da manhã, né? As possibilidades de trade dentro da minha forma de ler um gráfico, né? Primeiro, pessoal, vocês viram o título aí, né? Não cometa nunca mais esse erro. E eu vou deixar para falar sobre isso depois que eu fizer o esboço, né, do dia de hoje e as possibilidades que tiveram, ok? Bom, primeira possibilidade de trade, pessoal, foi uma venda, tá, de pullback no fundo rompido. Observem que o Candle 3 ele é um fundo, né, e ele é rompido pelo 6, depois o mercado vem aqui, ó, 7, 8, testando essa região de fundo. Esse tipo de trade é um trade mais agressivo, ok? Porque é venda na mínima do dia. Isso aqui eu estava ao vivo na sala, né? Falando, né, contextualizando com a galera, e sem falar também que o Candle 8 em questão ele não é um candle tão vendedor, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí para executar uma venda, tá? O próximo trade ele foi muito semelhante, tá? O mercado ele continua esse movimento de baixa, ok? E ele começa a fazer uma correção. Vou colocar essa FIBO aqui de uma cor diferente, tá? Para diferenciar. Observem como ele faz essa nova perna, ele corrige nos 50%, ele mostra a rejeição de novo. Aqui nós tivemos um gatilho bem mais interessante do que esse, né? Mas o risco ainda era o mesmo, ok? Qual o risco, Arthur? Eu vender, o preço testar a mínima do dia, tá? Quebrar uma estrutura eventualmente, né, e voltar contra, ok? Mas novamente ele consegue fazer esse movimento de baixa, né? Ele busca uns pontos de parada que nós tínhamos aqui, a região dos 114 mil, região do diário. Aí ele faz uma correção mais profunda, né? E depois ele afunda novamente. Bom, vamos voltar para a FIBO. Aqui eu estou com a minha FIBO na máxima e mínima do dia, por quê? Porque o mercado ele corrige, ele vem logo nos 50% do dia, com baita de um gatilho mostrando rejeição, né? E eu gosto sempre de acompanhar, ver as próximas formações. Bom, aqui nós vemos um candle comprador, só que na região ainda. Aqui nós vemos outro candle vendedor, tá? Só que esse candle aqui, pessoal, ele é um candle que ele me mostra mais interesse comprador do que vendedor. Como que você sabe isso, Arthur? Através da sombra. O que esse candle me mostra? Mais sombra inferior ou superior? Mais sombra inferior. E esse aqui, mais sombra superior. É muito simples eu olhar e ver que aqui eu tenho uma pressão vendedora muito maior do que aqui, tá? Então, esse gatilho aqui em questão, ele não é um gatilho tão interessante para se pensar em venda por conta que ele tem muita rejeição. A não ser que a pessoa esteja positiva e ela queira arriscar parte do seu lucro, né? Aí é com cada um, ok? E pode ver que ele rompe mínimo. Tiveram algumas pessoas, alunos, né, que decidiram arriscar o trade. O mercado vem aqui, rompe o topo prévio, tá? Isso aqui eu não considero nem violino, porque depois ele afunda pouco, né? E logo em sequência ele engrena esse movimento forte aqui de alta. Vou jogar para frente, porque lá na frente ele deixou um padrão de barra ignorado. Algumas pessoas ficam, né, falando para eu comentar. Então, isso aqui é uma barra ignorada, né? O mercado vem muito forte, vem um candle de contração, de volatilidade contraída, né? E depois o próximo rompe a sua máxima e dá continuidade nesse movimento. Neste cenário aqui, pessoal, que o preço ele fica preso aqui, olhando meramente os 5 minutos, deixa eu deixar essa região marcada aqui, nós não tínhamos muito o que fazer. Por quê? O último topo que o mercado ele consegue romper é esse aqui, ó. Esse aqui foi o último topo que o mercado conseguiu romper. Depois ele não renova a máxima mais. Observa como ele tenta romper esse topo, não consegue. Depois, de novo, ele tenta romper este topo aqui, não consegue. O mercado começa a falhar máximas. Só que ele não quebra a estrutura de modo que desse a possibilidade da pessoa pensar em um trade vendedor, tá? Ainda mais que ele estava bem forte aqui numa movimentação altista. Então, nesse cenário aqui, ó, eu não vi nada a ser feito. Tá? E observa, depois o mercado ele começa a corrigir. Nós tínhamos então o último topo ali, ok?
E quando ele rompe, ó, essa região, eu trabalho com FIBO. O meu ponto de FIBO mais próximo estava aqui. Então o mercado ele finaliza sem chegar no ponto de parada, né? Então, após o preço acumular aqui em topo, eu não vi mais nada, tá? Isso se tratando do mini índice. Vamos lá para o mini dólar rapidinho. Eu tô falando rápido assim, porque o assunto do vídeo não era nem esse, né? Mas já vou aproveitar para fazer o contexto. Pessoal, o primeiro trade do dólar deu stop, tá? Foi uma quebra de estrutura. O mercado faz movimento de alta, corrige, volta a retestar a máxima. O que eu falo para vocês? Se não rompe topo, rompe fundo. Eu falo, eu sou muito, mas muito verdadeiro mesmo em tudo que eu explico, né? Que eu aplico na prática também. Então, quando dá stop, pessoal, dá mesmo. Não adianta. Muita gente manipula, né? Tipo assim, o cara faz uma compra num padrão X, só que aí quando aquele padrão X dá errado, aí a pessoa inventa 1000 motivos para poder passar às vezes pro aluno para falar, não, você errou por isso, não, é por conta de tendência, não, é por conta daquilo, não. Comigo não tem essa. Fez o certo, o mercado não respeitou, faz parte. A gente não vai acertar todos os dias. Então, ó, stop corretíssimo, tá? Era uma quebra de estrutura. O objetivo do preço aqui nesse cenário era tentar retestar a mínima do dia, que estava aqui. Não foi o que aconteceu, mas em vários outros cenários aconteceria. E aí o mercado começa, engrena uma alta, ele não faz pullback, tá? Essa alta aqui ela foi muito forte, eu estava lá na sala, né? Incrível como o mercado ele não corrigiu, até ele fazer esse baita movimento de alta aqui e começar a corrigir, tá? Quando ele começa a corrigir, eu gosto de trabalhar a FIBO. Então, ó, último topo, aí eu venho aqui, vou trabalhando as pernas mais recentes. Ó, o mercado rompeu esse fundinho, eu jogo para o anterior, lá no 11. Aí o mercado chega, fica brigando ali, ó, não deixa gatilho, até que lá na frente, pessoal, olha o que ele faz, ó. Aqui, olha como ele busca o nível, tá, dos 50% dessa retração, e ele começa a mostrar candles compradores, mostrando o que? Interesse comprador. Só que tinha um detalhe, né? A gente viu que o preço ficou muito tempo brigado aqui, tá? Isso aqui a gente chama de região de acumulação. Essas regiões de acumulação, quando elas são rompidas, elas servem como suporte, como resistência. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o mercado usou esse ponto, ó, como resistência. Observa como ele testa ali, ó. Ele não consegue romper essa região aqui, ó. A gente vê que é bem ali a região da acumulação e ele afunda. Tinha a possibilidade de pensar num trade de compra? Sim, não estaria errado, tá? Mas sabendo, né, que o preço ele estava agarrado aqui nessa região, ok? Posteriormente ele rompe os 50%, aí eu que trabalho com FIBO, né, eu venho voltando FIBO. Ó, o mercado chega próximo, começa a rejeitar, olha que ele já mostra gatilho ali, ó, deixa eu arrumar minha FIBO aqui para vocês, ó. Ele deixa um gatilho aqui, tá? Porém ele se afasta da região. Nesse caso aqui, pessoal, eu não tomo trade, ok? Olha como 50 ele chega e depois o mercado não testa o nível de novo. Eu sou muito criterioso nisso, tá? E quem é meu aluno também sabe. E aí depois o mercado rompe e eu atualizo de novo, ó. Vamos pegar o próximo ponto de pullback. Agora eu estou no 50% do dia. Chega próximo, não testa, até que o mercado vem, ó, nos 50%, observa como ele testa a região, mostra gatilho, começa a andar de lado, volta para a região, gatilho de novo, ó, vários gatilhos, gatilho, ó, gatilho, outro gatilho, lindão, tá? Então a partir daqui o cara já pode pensar no trade. Arthur, eu poderia pensar num trade aqui, ó, nesse candle 80, visto que o 78 foi gatilho, 79, 80, ele está muito parecido com aquele padrão que eu mostrei para vocês lá no índice. Esse candle aqui, ele te mostra interesse comprador? Olha bem para ele, olha as rejeições. Agora olha esse, o candle 83. Qual que mostra mais? E até, né, a aula de hoje vai ser baseada nisso aqui. E depois ele finaliza fazendo esse movimento de alta. Tá? Então, essa foi a contextualização de hoje. Ok? Quando vocês iniciaram o vídeo aqui, quando a gente iniciou, vocês viram que o meu gráfico ele estava marcado já com algumas linhas, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu vou ser bem breve quanto a isso, tá? E eu tenho certeza que muita gente erra, né, nisso que eu vou falar. Muitas pessoas não sabem identificar, né, uma correção complexa, tá, de uma reversão de tendência. Eu até postei isso lá no meu Instagram e no Telegram também. Então o que acontece, pessoal? Muitas pessoas cometem o erro quando ela vê, por exemplo, o mercado fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior e rompendo fundo, né, o famoso pivô de baixa, a pessoa já fica desorientada e muito assim entusiasmada a querer vender.
Só que, tome cuidado, por que eu marquei isso aqui? Isso aqui eu considero uma correção complexa, que é quando o mercado ele ainda está na tendência, só que ele começa a corrigir montando topos e fundos descendentes, no caso de uma tendência de alta. O que acontece? Muitas vezes a pessoa quer pensar em venda, só que o que acontece? Se você pensa em venda, por exemplo, o mercado arma um pivô de baixa, ele rompe o fundo anterior e aí ele começa a fazer pullback nesse fundo. Você tem que lembrar que você está contra toda essa pressão aqui, ok? E uma tendência, ela é 100% válida ainda até os 50% do dia, ok? O preço, ele tem, tá? A minha forma de ler, tá? E eu opero, né, dessa forma, meus alunos também, e o preço ele tem uma margem de folga para trabalhar até os 50% do dia. Até ali, a tendência ela ainda continua 100% válida. Então o que acontece? Muitas vezes o preço arma um pivô de baixa, né, como algumas pessoas gostam de operar, só que logo abaixo aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, ele armou esse pivô de baixa. Só que se o cara está pensando em vender aqui, ele tem que ter ciência que logo aqui nós temos uns 50%, uma retração de uma perna da tendência. Observem isso, topo, fundo. Essa perna aqui em questão, 5 até o 20, é um ponto onde o preço pode segurar. Os 50% é da perna macro. Então, às vezes eu estou cogitando uma venda aqui, eu sei que o preço pode testar essa região e voltar. Então, o que acontece? Muita gente comete o erro de ficar vendendo nessas situações aqui e muitas vezes o preço ele faz um pequeno movimento e volta contra, volta a andar na tendência. Porque o objetivo do preço é o quê? Seguir a favor do movimento principal. Observem o que acontece. Olha onde foi o fim desse pullback. Ó, vamos jogar a máxima e mínima do dia. Olha como o mercado ele testa a região dos 50%, testa a primeira vez, testa a segunda, testa a terceira, várias vezes não consegue. E aqui nós temos o maior movimento de alta após toda essa correção. Observem aqui essa correção, 9 pontos. Essa correção, 5 pontos. Essa correção aqui, 9 pontos. Agora essa correção aqui, praticamente o dobro, 20 pontos. Então, eu vejo muitas pessoas cometendo erro, e eu vou dar o exemplo no caso de uma tendência de baixa. Ó, o mercado está fazendo isso aqui. Vamos eliminar as pernas micro, tá? Imagina um movimento aqui, ó, de baixa. Agora, vamos imaginar essa perna macro, tá? Então, é uma baita perna, ok? E aí o mercado ele começa a corrigir fazendo isso aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Que isso, pessoal? Uma correção complexa. Posso pensar em compra? Saiba que é muito agressivo. Por quê? Qual que é o objetivo principal do preço? Se ele for fazer um pullback mais profundo, ele pode vir testar os 50% do dia aqui, ok? Para continuar, então, essa tendência de baixa e aí sim ele fazer uma nova perna mais forte, favorável à tendência. Esses movimentos micros aqui a gente chama de fractais, tá? São movimentos dentro de movimentos. Então, se eu tirar o zoom aqui, nós vemos uma perna de alta, uma correção, é porque o mercado fechou. Mas o objetivo dele seria buscar o quê? Topo prévio. Fazer isso aqui, ó. Então tomem muito cuidado, pessoal, quando vocês identificarem que o mercado está fazendo uma correção com topos e fundos descendentes ou topos e fundos ascendentes no caso de uma tendência de baixa, tá? O preço ele pode apenas estar fazendo um pullback para continuar naquela direção. E aonde que é o fim? Ô Arthur, aonde que é o limite de correção da tendência? Nos 50% do dia. Ok? Então, se o preço começa a perder esse nível aqui, já mostra que realmente os compradores estão se enfraquecendo. Eu, pessoal, não uso os outros níveis de FIBO, tá? Porque vai bem contra aquilo que eu acredito, né? Por exemplo, 61.8 e 38.2 que muitas pessoas gostam. Para mim, quando o preço começa a romper os 50% aqui, essa pressão compradora ela já se enfraqueceu. E muitas pessoas ainda esperam o preço aqui, por exemplo, no 61.8 para acreditar na compra. Enquanto eu já estou pensando em venda, já estou aguardando um pullback aqui por baixo, rejeição. É lógico, né? Eu sempre falo para vocês, eu não me antecipo, né? Eu sempre espero o mercado chegar na região e confirmar, né? Então, passem a observar isso. Tá? E essa contextualização que eu fiz com vocês aqui no período da manhã foi toda feita na sala, né? Inclusive esse stop aqui a gente estava ao vivo avaliando, né? Essas vendas aqui a gente estava ao vivo avaliando, tá? É igual eu falei para vocês, eu tenho uma sala ao vivo, né? É muito, mas muito trabalhoso mesmo trazer conteúdo para o YouTube, né? Então assim, muitas vezes no final do pregão, quando surge algum tempo, eu venho, gravo, né? E faço para vocês. Muitas pessoas me perguntam, Arthur, como faz para acompanhar ao vivo? Como que faz para eu te acompanhar ao vivo? Você tem alguma coisa ao vivo? Sim, pessoal, eu tenho minha sala ao vivo, inclusive, que ela já faz quase 2 anos.
E para você acompanhar lá, uma das formas é você se tornando aluno, que você vai ter acesso, tá? Porque muita gente fala, pô, eu queria te acompanhar ao vivo para ver você fazendo isso na prática, ver, né, o preço trabalhando e você fazendo as expectativas e o mercado respeitando e tudo mais. Aonde? Na minha sala ao vivo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, o que eu queria dizer para vocês. Novamente, deixa o like que ajuda muito, deixa o seu comentário também. Você conseguiu entender a lógica, né, disso que eu falei? Ficou alguma dúvida? Deixa aí que eu tô sempre lendo também, né? Eu tento responder a todos também, né? E se você quer se tornar meu aluno, participar da minha sala ao vivo, acompanhar o pregão comigo todos os dias, né? Tem um link aí na descrição onde você vai falar comigo diretamente e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Grande abraço, pessoal. Tamo junto, valeu!